O vento soprava frio sobre as muralhas de Jerusalém naquela noite. Mas não era o vento que fazia os homens tremerem. Era o medo. Das torres mais altas, os vigias podiam ver, à distância, milhares e milhares de fogueiras acesas no vale. O exército assírio havia cercado a cidade como um mar de sombras e chamas. Onde os olhos alcançavam, havia tendas, lanças, escudos, carros de guerra e soldados. Muitos soldados. Eles não estavam ali por acaso. Vieram para conquistar, vieram para destruir, vieram para humilhar. A Assíria era o terror das nações. Por onde passava, deixava cidades queimadas, muros derrubados e povos inteiros levados cativos. Seus reis se orgulhavam da crueldade, seus generais se gabavam da força, seus soldados marchavam com a certeza de que ninguém podia resistir a eles. E agora, Jerusalém estava no caminho. Dentro da cidade, o clima era de tensão. As ruas estavam mais silenciosas do que o normal. As portas permaneciam fechadas. As famílias se reuniam dentro de casa, falando baixo, como se até o som das vozes pudesse atrair a desgraça. Crianças dormiam abraçadas às mães. Homens andavam de um lado para o outro, tentando parecer fortes, mas com o coração pesado. No palácio, o rei Ezequias não dormia. Ele estava em pé, perto de uma janela, olhando para a escuridão além dos muros. Sabia que do outro lado estava um dos exércitos mais poderosos que o mundo já tinha visto. Sabia que, humanamente falando, Jerusalém não tinha chance. Os mensageiros já haviam trazido as notícias. As cidades fortificadas de Judá tinham caído uma a uma. Nenhuma resistira, nenhuma fora poupada. O inimigo avançava como uma tempestade que ninguém conseguia deter. E agora só restava Jerusalém. Ezequias era um rei diferente. Não era perfeito, mas temia ao Senhor. Tinha restaurado o culto, tinha quebrado ídolos, tinha chamado o povo de volta para Deus. Mas, mesmo assim, agora estava diante de uma ameaça que parecia grande demais. Ele sabia, se Deus não interviesse, tudo acabaria ali. Do lado de fora dos muros, o comandante assírio, enviado pelo rei Senaqueribe, caminhava com arrogância. Ele não tinha pressa. Sabia que a cidade estava cercada. Sabia que era só uma questão de tempo, até o medo vencer a resistência. Então, ele ordenou que seus homens se aproximassem das muralhas. Quando sua voz ecoou, foi alta, firme e cheia de desprezo. Ele falou na língua do povo, para que todos entendessem. Não queria só vencer pela espada. Queria vencer pelo terror. Não deixem que Ezequias os engane, gritou ele. Não deixem que ele diga que o Deus de vocês vai livrá-los. Onde estão os deuses das outras nações? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade, de Sefarbaim? Algum deles conseguiu livrar seu povo das mãos do rei da Assíria? Os soldados sobre os muros apertaram os punhos. Alguns desviaram o olhar. Outros sentiram o coração afundar no peito. O comandante continuou. Nenhum Deus foi capaz de resistir. E o Deus de vocês também não será. Aquelas palavras não eram só provocação. Era uma tentativa de destruir a esperança, de fazer o povo acreditar que estava sozinho, de fazer Jerusalém desistir antes mesmo da batalha. Mas Ezequias havia dado uma ordem clara. Ninguém responderia. Nenhuma palavra, nenhum insulto, nenhuma provocação. O silêncio da cidade era, naquele momento, sua única defesa. Quando os mensageiros voltaram ao palácio e contaram tudo ao rei, Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Não por desespero vazio, mas por humilhação diante de Deus. Ele sabia que aquela luta não era apenas política, não era apenas militar, era espiritual. O inimigo não estava desafiando só Jerusalém. Estava desafiando o próprio Deus de Israel. Então, Ezequias fez a única coisa que realmente podia fazer. Foi à casa do Senhor. Ali, no templo, ele se prostrou. O rei, com toda a sua autoridade, com toda a sua coroa, com todo o seu poder, se colocou como um homem comum diante de Deus. E orou. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração ensaiada. Foi um clamor. Ele falou do medo. Falou da ameaça. Falou das palavras de afronta. E no fim, disse algo que ecoaria até os céus. Que Deus agisse para que todos soubessem que só o Senhor é Deus. Naquele mesmo dia,
O profeta Isaías enviou uma resposta ao rei. A mensagem era clara. Deus tinha ouvido, Deus tinha visto, Deus tinha decidido agir. O rei da Assíria não pisaria em Jerusalém, não lançaria uma flecha contra a cidade, não levantaria rampa de ataque. Do mesmo jeito que veio, voltaria, e pelo caminho por onde veio, retornaria envergonhado. Parecia impossível. Do lado de fora, o exército inimigo ainda era gigantesco. As fogueiras continuavam acesas. As armas estavam prontas. Os soldados, confiantes. Nada, absolutamente nada, parecia indicar que eles estavam prestes a viver a noite mais terrível de suas vidas. Dentro da cidade, o povo tentava descansar. Mas o sono não vinha fácil. Alguns oravam em silêncio. Outros choravam. Outros apenas olhavam para o teto, esperando o amanhecer. Ou o fim. Ninguém sabia. Mas, naquela mesma noite, enquanto Jerusalém respirava com dificuldade por trás de seus muros, algo se movia no mundo invisível. Algo que não marchava como soldados. Algo que não precisava de espada humana. Algo que não conhecia derrota. O céu não estava em silêncio. E o exército mais poderoso da terra estava prestes a descobrir que existe uma força contra a qual nenhuma lança, nenhum escudo e nenhum número pode lutar. O acampamento assírio parecia uma cidade dentro da noite. Milhares de tendas estavam espalhadas pelo vale como um mar de sombras. Fogueiras ardiam em fileiras intermináveis, lançando faíscas para o céu escuro. O som de metal sendo ajustado, de cavalos sendo presos, de homens rindo e gritando em vozes ásperas, preenchia o ar. Para eles, Jerusalém já estava derrotada. Os soldados se moviam com a confiança de quem já tinha visto muitas muralhas caírem. Alguns afiavam espadas, outros jogavam dados perto do fogo. Havia quem bebesse e quem cantasse, quem zombasse dos inimigos escondidos atrás das pedras antigas da cidade. No centro do acampamento, a tenda dos oficiais estava iluminada. Ali, os generais e comandantes se reuniam para planejar. Não se haveria batalha, mas quando ela aconteceria, eles estão com medo, disse um dos oficiais, com um sorriso torto. Dá para sentir. Uma cidade cercada sempre tem o mesmo cheiro. Desespero. Outro riu. Amanhã ou depois de amanhã, tanto faz. Quando a fome apertar, eles abrem os portões sozinhos. O comandante que tinha ido falar com o povo nos muros estava presente. Ele bebia com tranquilidade, como alguém que já cumpriu sua parte. Eu falei com eles na língua deles, disse, com desprezo. Vi nos olhos deles. Alguns tentaram parecer fortes, mas outros estavam quebrados por dentro. Eles sabem que o Deus deles não é diferente dos outros. Nenhum é, respondeu um general, batendo o copo na mesa. Todos caem diante da Assíria. O nome da Assíria era dito como se fosse um título divino. Para aqueles homens, a força do império era a maior prova de que estavam acima de todos os povos e de todos os deuses. Eles o sabiam, e nem imaginavam menos que aquela confiança era exatamente o que os tornava cegos. Enquanto os oficiais planejavam e os soldados descansavam, o rei Senaqueribe permanecia em sua própria tenda, rodeado por símbolos de poder, mapas de terras conquistadas, estandartes de cidades derrotadas, registros de vitórias passadas. Cada marca ali contava uma história de dominação. Ele já tinha visto impérios tremerem, já tinha visto reis se ajoelharem, já tinha visto povos inteiros desaparecerem. Jerusalém, para ele, era só mais um nome em uma lista. Amanhã menos, murmurou para si mesmo. Eles serão como todos os outros. Do outro lado do vale, atrás dos muros, Jerusalém estava estranhamente silenciosa. Não havia música, não havia festas, não havia gritos. Apenas o som ocasional de passos de guardas e o vento passando pelas ruas estreitas. Nas casas, famílias se reuniam para orar. Alguns lembravam das histórias antigas. O mar se abrindo, o maná caindo do céu, muralhas caindo sem que uma espada fosse levantada. Outros lutavam contra a dúvida. Será que Deus ainda faria isso? No templo, algumas lâmpadas ainda estavam acesas. Sacerdotes murmuravam salmos em voz baixa. O cheiro de incenso subia lentamente, como um pedido silencioso para que o céu não se esquecesse deles.
Ezequias estava outra vez prostrado. Ele tinha recebido a palavra do profeta. Sabia da promessa, mas promessas não tiram o peso da realidade de imediato. O barulho distante do acampamento inimigo ainda estava lá. As fogueiras ainda iluminavam o horizonte. O perigo ainda era real. Mesmo assim, ele orava. Não por vitória gloriosa, não por fama, não por honra pessoal, mas por vida, por proteção. Pelo povo, Senhor menos murmurou: se tu não fizeres nada, não restará nada de nós. O céu, naquela noite, parecia em silêncio. Nenhum trob, ou nenhuma visão, nenhum sinal visível. E ainda assim, algo estava sendo preparado. Muito além do alcance dos olhos humanos, uma ordem havia sido dada. Não partiu de um trono terrestre, não veio de um general. Não foi escrita em pergaminho. Foi uma ordem que atravessou o invisível. Um mensageiro foi enviado, não com palavras, não com negociação, mas com autoridade. E enquanto isso, no acampamento assírio, a noite avançava como qualquer outra. Os turnos de vigia se revezavam. Alguns soldados dormiam profundamente, certos de que nada poderia ameaçá-los. Outros conversavam em voz baixa, contando histórias de guerras passadas. Havia quem sonhasse com saques. Havia quem sonhasse com casa. Havia quem sonhasse com glória. Nenhum deles sonhava com o fim. A lua subiu lentamente no céu, iluminando as lanças, os escudos e os elmos alinhados. O vento passou entre as tendas, fazendo o fogo dançar e as sombras se moverem como figuras vivas. Se alguém estivesse atento o suficiente, talvez sentisse uma mudança no ar. Não um som, não um clarão, mas um peso, uma presença, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. E, em algum ponto entre o céu e a terra, o anjo do Senhor avançava. Não para negociar, não para avisar, não para assustar, mas para cumprir uma palavra. A cidade dormia, o exército descansava. Os homens achavam que controlavam o amanhã. E foi exatamente nesse momento, quando todos achavam que nada podia acontecer, que a história mudou para sempre. A noite já estava alta, quando o primeiro soldado assírio sentiu algo estranho. Ele estava de guarda perto de uma das extremidades do acampamento. O fogo diante dele crepitava abaixo, e seus olhos lutavam contra o sono. Já tinha feito aquilo dezenas de vezes em campanhas diferentes. Nada mudava, nada acontecia. Nada nunca escapava do controle do exército da Assíria. Mas de repente, ele teve a sensação de que não estava mais sozinho. Não ouviu passos, não ouviu vozes, não viu sombras se aproximando. Mesmo assim, o coração dele acelerou sem motivo aparente. Ele olhou ao redor. Tudo parecia igual. As tendas alinhadas, os soldados dormindo, o fogo queimando lentamente, o vento passando leve. Ainda assim, havia um peso no ar, como se algo estivesse ali, e ele não conseguisse ver. Apertou mais forte a lança nas mãos. Besteira menos, murmurou para si mesmo. Mas o desconforto não passou. Pouco mais adiante, outro soldado se mexeu inquieto no sono birou de lado. Franziu o rosto. Seu peito subiu e desceu de forma irregular. Sonhava com algo que não conseguia compreender. Mais ao centro do acampamento, perto das tendas dos oficiais, um homem acordou de repente. Ofegante, olhou em volta, confuso. Tudo estava silencioso demais. O silêncio, às vezes, é mais assustador do que o barulho. E naquela noite, o silêncio carregava algo que não vinha da terra. O anjo do Senhor não veio como os homens imaginam. Não veio com asas abertas cortando o céu. Não veio com trombetas. Não veio com fogo visível aos olhos humanos. Veio com autoridade. Veio como juízo. Veio como resposta a uma oração. Ele passou entre as tendas sem ser visto. Nenhuma lâmina o deteve. Nenhuma sentinela o percebeu. Nenhuma muralha o conteve. Onde ele passava, a vida cessava. Um soldado parou de respirar em silêncio, ainda deitado. Outro caiu sem sequer ter tempo de gritar. Um terceiro acordou por um segundo, com o coração tomado por pavor. E então, tudo acabou. Não houve luta. Não houve defesa. Não houve tempo para reação. O exército que fazia o mundo tremer estava sendo tocado por uma mão que não podia ser enfrentada. Tenda após tenda, fileira
após fileira, unidade após unidade. O anjo avançava, e cada passo invisível mudava o curso da história. Alguns homens sonharam que estavam caindo em um abismo. Outros sentiram como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Outros simplesmente pararam, como se a própria vida tivesse sido retirada com um sopro. Nenhuma espada foi levantada, nenhum escudo foi usado, nenhuma estratégia serviu, porque aquilo não era uma guerra entre homens, era o cumprimento de uma palavra. Enquanto isso, em Jerusalém, a cidade dormia. As famílias, exaustas de medo e oração, tinham finalmente adormecido. As lâmpadas no templo ainda queimavam, mas os sacerdotes já estavam encostados nas paredes, cochilando entre um salmo e outro. Ezequias estava deitado, mas não dormia profundamente. Seu coração ainda estava pesado. Sua mente ainda estava cheia de perguntas sem resposta. Ele não sabia. Ninguém sabia. Mas, naquela mesma hora, o livramento estava em movimento. No acampamento assírio, a noite avançava e algo estranho começava a acontecer. Um cavalo se levantou agitado e relinchou, puxando a corda que o prendia. Outro respondeu mais adiante. Um terceiro bateu os cascos no chão. Os animais sentiam o que os homens não conseguiam perceber. O vento passou de novo, frio, diferente. Um soldado acordou e tentou chamar o companheiro ao lado. "Ei!" murmurou, tocando o ombro dele. Nenhuma resposta. Ele sacudiu mais forte. "Ei!" O corpo caiu de lado, pesado demais, sem reação. O homem sentou, confuso, o coração disparado. Olhou em volta. Na luz fraca da fogueira, viu outros corpos imóveis. Homens que, horas antes, estavam rindo, falando, se gabando. "O que é isso?" sussurrou. Ele se levantou, cambaleando, e foi até a tenda ao lado. Abriu a lona, lá dentro. Mais corpos. Sem feridas visíveis, sem sinais de luta, sem sangue espalhado, apenas silêncio. O pânico começou a se espalhar como fogo seco. Um grito ecoou em algum ponto do acampamento. Depois outro. Depois, vários. Homens saíam das tendas, confusos, aterrorizados, encontrando amigos mortos, oficiais caídos, companheiros imóveis. "O que aconteceu? É uma emboscada! Onde está o inimigo?" Mas não havia inimigo visível. Só havia morte. E, acima de tudo, havia a sensação esmagadora de que algo maior do que qualquer exército tinha passado por ali. Quando o sol começou a ameaçar nascer no horizonte, o orgulho da Assíria já estava quebrado. Mas a história ainda não tinha terminado. O primeiro raio de sol tocou o vale, como sempre fazia. Mas nada naquele amanhecer era como sempre. A luz revelou o que a noite tinha escondido. Onde antes havia movimento, agora havia silêncio. Onde antes havia vozes, agora havia apenas o vento passando entre tendas abertas. Onde antes havia um exército confiante, agora havia corpos estendidos pelo chão. Os poucos soldados que ainda estavam de pé andavam entre os mortos como homens perdidos em um pesadelo do qual não conseguiam acordar. Isso não é possível, murmurava um deles, com a voz trêmula. Ele chutou levemente o corpo de um companheiro, esperando alguma reação. Nada. Ajoelhou. Tocou o pescoço. Frio, sem pulso. Olhou em volta, por todos os lados. A mesma cena. Homens fortes, guerreiros experientes, veteranos de muitas campanhas, todos caídos, sem batalha, sem luta, sem explicação humana. Os oficiais saíam de suas tendas com o rosto pálido. Alguns gritavam ordens que ninguém conseguia obedecer. Outros simplesmente ficavam parados, olhando para o que restava do maior exército do mundo. "Quantos?" perguntou um deles, sem conseguir terminar a frase. Ninguém queria responder, mas os números estavam lá, espalhados pelo chão. Milhares. E, no centro daquele caos silencioso, a tenda do rei Senaqueribe ainda estava de pé, quando finalmente o informaram do que tinha acontecido. Ele achou que era mentira. Depois achou que era exagero. Depois achou que era algum tipo de ataque invisível, algum truque, alguma praga, até sair e ver com os próprios olhos. O rei caminhou entre os corpos com passos lentos,
como se cada passo pesasse mais do que o anterior. Seus olhos, acostumados a ver inimigos mortos, agora viam algo pior: seu próprio poder derrotado sem combate. Quem fez isso? Perguntou, com a voz baixa, perigosa. Ninguém respondeu, porque não havia resposta que fizesse sentido. Não havia sinais de invasão, não havia marcas de luta, não havia flechas, nem espadas ensanguentadas. Não havia brechas nos muros de Jerusalém. Era como se a morte tivesse simplesmente passado por ali. Um dos conselheiros, com o rosto abatido, finalmente falou: Majestade, isso não é obra de homens. Senaqueribe apertou os punhos. Ele que tinha desafiado deuses. Ele que tinha zombado de nações. Ele que se achava invencível. Agora estava diante de algo que não podia explicar. E não podia enfrentar. O orgulho da Assíria tinha sido ferido em uma única noite. E pela primeira vez, o rei entendeu. Jerusalém não estava sozinha. Do outro lado do vale, nas muralhas da cidade, os vigias começaram a perceber que algo estava errado. O sol subia, e o acampamento inimigo não se movia. Nenhuma formação, nenhum som de trombetas, nenhum grito de ordem. Apenas silêncio. Você está vendo isso? Perguntou um guarda ao outro. Estou, mas não entendo. Com cautela, observaram mais de perto. Algumas tendas estavam abertas. Algumas fogueiras ainda soltavam fumaça, mas não havia movimento. Depois de um tempo que pareceu eterno, mensageiros foram enviados para verificar a distância. E então, a notícia começou a correr pela cidade. Primeiro em sussurros, depois em vozes altas, depois em gritos de incredulidade. Eles estão mortos. O exército está caído. Não houve batalha. As pessoas saíam de casa, se reuniam nas ruas, perguntavam umas às outras se aquilo era verdade. Alguns choravam, outros riam nervosamente, outros simplesmente levantavam as mãos para o céu. No palácio, Ezequias recebeu a confirmação. Ele fechou os olhos. Não foi um grito de vitória, não foi um salto de comemoração. Foi um suspiro profundo, de quem sabe que presenciou algo que só Deus pode fazer. Ele foi novamente ao templo. Dessa vez, não para pedir, mas para agradecer, porque o Senhor tinha guardado a sua palavra. Jerusalém foi salva, sem espada, sem batalha, sem exército, apenas pela mão invisível de Deus. Enquanto isso, Senaqueribe ordenava a retirada. Não houve discurso, não houve honra, não houve glória. O exército que tinha vindo para conquistar saiu em silêncio, carregando vergonha, medo e uma história que ninguém jamais esqueceria. A Assíria ainda existiria, ainda lutaria, ainda conquistaria, mas nunca mais esqueceria aquela noite. A noite em que enfrentou um inimigo que não podia ver. A noite em que perdeu sem lutar. A noite em que aprendeu que há um Deus que não divide sua glória com ninguém. E Jerusalém. Jerusalém nunca mais seria a mesma. Jerusalém acordou diferente naquele dia. Não havia o som de trombetas de guerra. Não havia o choro de derrota. Havia um murmúrio de espanto, gratidão e reverência. As pessoas se reuniam nas ruas, apontavam para o vale, abraçavam umas às outras, choravam e riam ao mesmo tempo. Alguns repetiam a mesma frase, como se precisassem ouvi-la de novo para acreditar. Foi o Senhor quem fez isso. Os mais velhos lembravam das histórias antigas, do mar que se abriu, das muralhas que caíram, do fogo que desceu do céu. E agora diziam: ele ainda é o mesmo. No templo, o clima não era de medo, mas de adoração. Os sacerdotes cantavam salmos. O povo respondia em coro. O nome do Senhor era exaltado não como teoria, mas como experiência viva. Ezequias entrou no átrio com passos lentos. Seu rosto ainda carregava marcas de noites sem dormir, mas seus olhos agora tinham algo diferente. Paz. Ele se prostrou novamente. Dessa vez, não para pedir livramento, mas para reconhecer: sem Deus, nada teria restado. Senhor, orou, Tu és Deus sobre todos os reinos da terra, não há outro como Tu. Aquela vitória não foi usada para exaltar Jerusalém, não foi usada para exaltar o rei, não foi usada para exaltar o exército, foi usada para exaltar o nome do Senhor. E a notícia se espalhou. Mercadores levaram a história para outras cidades.
Viajantes contaram em outras terras. Cada lugar a pergunta era a mesma. Como um exército inteiro morreu em uma noite. Fen. Batalha? E a resposta também era a mesma. O Deus de Israel lutou por eles. Enequato, isso bem longe dali. Senaqueribe voltava humilhado para sua terra. O homem que tinha zombado de Deus agora carregava uma derrota que não podia explicar e não podia apagar. Seu poder não o tinha protegido. Seu exército não o tinha salvado. Seus deuses não tinham feito nada. Ele tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Mas algumas feridas não são visíveis e nunca cicatrizam. O tempo passou e um dia, no templo de seu próprio Deus, Senaqueribe encontrou o fim pelas mãos dos próprios filhos. Assim, o homem que desafiou o Deus vivo caiu, não em batalha, mas em desonra, porque ninguém zomba do céu e fica impune para sempre. Jerusalém, por sua vez, guardou aquela história como um marco. Pais contavam aos filhos, avós contavam aos netos. Os sacerdotes relembravam nos dias de festa. Houve uma noite, diziam menos, em que Deus lutou por nós. E nós apenas assistimos, e essa é a lição que atravessa gerações. Há batalhas que são grandes demais para nós. Há inimigos que são fortes demais para nós. Há situações que não têm solução humana, mas não existem batalhas grandes demais para Deus. O mesmo Deus que enviou seu anjo naquela noite ainda governa. O mesmo Deus que calou a Assíria ainda reina. O mesmo Deus que guardou Jerusalém ainda é refúgio para os que confiam nele. E essa história não é só sobre o passado. É sobre agora. É sobre você. É sobre as muralhas que te cercam. É sobre os medos que te ameaçam. É sobre os gigantes que parecem invencíveis. Às vezes, Deus não pede que você lute. Pede que você confie. Pede que você ore. Pede que você espere. Porque há noites em que Deus trabalha, enquanto nós dormimos, e há manhãs em que acordamos e descobrimos o que parecia impossível já foi resolvido pelo céu. Há histórias na Bíblia que não foram escritas apenas para serem lembradas, foram escritas para serem vividas outra vez menos no coração de quem crê. A noite em que o anjo do Senhor feriu o exército assírio não foi apenas um evento distante, perdido nas páginas da história. Ela é um retrato do jeito que Deus ainda trabalha silenciosamente, poderosamente, no tempo certo. Jerusalém não venceu porque tinha mais soldados. Não venceu porque tinha melhores armas. Não venceu porque tinha muros mais altos. Venceu porque confiou. E é aqui que essa história encontra você. Talvez hoje você esteja cercado como aquela cidade. Cercado por problemas, cercado por diagnósticos, cercado por dívidas, cercado por crises familiares, cercado por medos que ninguém mais vê. Talvez, como Ezequias, você já tenha feito tudo o que podia fazer. Já tentou resolver, já tentou negociar, já tentou ser forte, já tentou aguentar sozinho. E agora, só restou orar. Isso é, Vok, escuta com o coração aberto. Orar não é o último recurso, é o primeiro caminho para o milagre. Ezequias não tinha como vencer a Assíria, mas ele tinha acesso ao céu. Você pode não ter acesso às soluções humanas, mas você tem acesso ao mesmo Deus. O Deus que não dorme, o Deus que não perde batalhas, o Deus que não chega atrasado, o Deus que ainda envia livramento. Mesmo quando tudo parece em silêncio, naquela noite, Jerusalém dormiu sem saber que o céu estava em movimento. Naquela noite, o inimigo descansou sem saber que o juízo estava a caminho. Naquela noite, Deus trabalhou, sem fazer barulho. E é assim, muitas vezes, que Ele faz na nossa vida. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você espera, Ele prepara. Você não viu, você não ouviu, você não percebeu. Mas o céu não ficou parado. Há batalhas que você nunca vai lutar, porque Deus luta por você. Há portas que você nunca vai precisar arrombar, porque Deus abre a inimigos que você nunca vai precisar enfrentar, porque Deus remove. Mas existe uma parte que é sua. Confiar quando o medo aperta. Confiar quando a resposta demora. Confiar quando tudo parece perdido. Confiar quando o inimigo faz barulho
e Deus parece em silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. Senaqueribe aprendeu da pior forma que não se zomba do Deus vivo. Jerusalém aprendeu da melhor forma que vale a pena confiar. E você? O que essa história vai gerar em você hoje? Talvez Deus não vá resolver do jeito que você imagina. Talvez não seja no tempo que você quer. Talvez não seja pela estrada que você escolheria. Mas se você entregar, se você confiar, se você permanecer, você também vai viver o seu amanhecer inesperado. O dia em que você vai olhar para trás e dizer: eu não sei como, mas Deus fez. Eu não vi quando, mas Deus agiu. Eu não tinha forças, mas Deus lutou por mim. E antes de terminar, eu quero falar direto com você que está assistindo ou ouvindo essa história agora. Se essa mensagem falou com o seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala de um Deus distante, menos a gente fala de um Deus que age, que cuida e que livra. E mais importante que tudo, não perca a fé no meio da sua noite. Porque pode ser que enquanto você descansa cansado, enquanto você chora em silêncio, enquanto você ora sem forças, o céu já tenha enviado a resposta. Assim como naquela noite em Jerusalém, há batalhas que terminam antes mesmo de você acordar. Que o Deus que enviou seu anjo para ferir o exército assírio seja o mesmo Deus que guarda sua casa, sua vida e sua fé. E que você nunca se esqueça, o Senhor ainda luta por aqueles que confiam nele.